Bonjour, 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 bonjour. Friday night e aqui estamos juntos para mais uma palestra. Hoje não é mini palestra, hoje é maxi palestra. E como eu gosto muito deste tema da felicidade, hoje vou-me divertir imenso. Vamos esperar que isto fique, estas tecnologias todas maravilhosas estejam preparadas para nos ouvir. Então, como sempre, agradecer-vos estarem aí. O meu nome é Ana Moreira, digo sempre a mesma coisa, portanto hoje vou dizer uma coisa diferente. Bom, tenho que dizer o meu nome. O meu nome é Ana Moreira e eu trabalho numa área que se chama Medicina Integrativa. Sou a primeira de 4 irmãs, sou a primeira neta e sou a primeira sobrinha e sou uma mulher feliz. Gosto muito daquilo que eu faço, divirto-me a trabalhar, não me aborrece absolutamente nada a trabalhar e, portanto, hoje vim aqui tentar dar-vos um pouco da minha forma de estar na vida, do gozo da vida, sendo então felizes. De forma a que possamos ser o mais felizes possível. Então, mas o que é que se considera a felicidade? O que é que nós podemos considerar que é a verdadeira felicidade? A felicidade é um substantivo e a felicidade significa felicitate em latim, significa bem-estar, significa contentamento, significa êxito, significa um bom resultado. A felicidade pode ser considerada uma qualidade, no sentido de quem é feliz. É um momento durável de satisfação e é um momento onde não existe nenhum tipo de sofrimento. Isto é aquilo que podemos considerar felicidade. Mas eu faço-vos a pergunta: será que somos felizes? Será que algum dia atingiremos isto que chamamos felicidade? E mais importante ainda, será que precisamos da felicidade? Será que precisamos de gozar a vida? O que é isto de gozar a vida? Então, eu entendi que podia falar-vos sobre este assunto, que é como eu já disse, é um assunto que eu gosto muito, o assunto de que realmente podemos ser felizes gozando a vida, e a pergunta é: como é que nós podemos gozar a vida sendo felizes? Nós, enquanto portugueses, temos a cultura do fado, temos a cultura da melancolia, temos a cultura dos descobrimentos em que se ia para o mar e que não se voltava mais, ou pelo menos não sabíamos se aquelas pessoas que nós amávamos voltavam mais. Então esta cultura da melancolia, que é muito pertença do povo português, fez com que nós aprendêssemos só a gozar a vida tarde. Portanto, eu só vou gozar a vida quando os meus filhos crescerem, eu só vou gozar a vida na reforma, eu só vou gozar a vida quando acabar de pagar a casa, eu só vou gozar a vida quando mudar de emprego, só vou gozar a vida quando comprar um carro melhor, eu só vou gozar a vida quando arranjar um gajo melhor, eu só vou gozar a vida quando. Portanto, nós estamos sempre a adiar a nossa vida, nós estamos sempre a adiar o desfrutar da vida, estamos sempre a adiar o gozar a vida. Portanto, nós na realidade estamos a adiar a nossa felicidade. E a felicidade é um caminho, a felicidade é o estado de satisfação que nós temos enquanto vamos gozando a vida. E agora eu faço a pergunta do milhão. Bom,
a pergunta do milhão, que é, a mim, o que é que me deixa feliz? Por isso eu pergunto-vos, não me podem responder, eu sei, tenho muita pena, que é a cada um de vocês o que é que vos deixa feliz. Portanto, eu gostava agora que fizessem o favor de fechar os olhos, 30 segundos, por favor. 30 segundos, que fechem os olhos, respirem fundo, ouçam a minha voz, inspirem, expirem e pensem em 3 coisas que vos deixam verdadeiramente felizes. O que é que vos deixa completamente, megamente felizes? Inspirem, expirem. Muito bem. Então, estas coisas que vocês pensaram, são as coisas que vos deixam verdadeiramente felizes, é aquilo que nós temos que treinar e é aquilo que nós vamos treinar hoje, e eu vou-vos tentar dar um pouquinho da minha definição. Na minha ótica, na minha maneira de ver a vida, naquilo que eu tenho estudado ao longo da minha carreira profissional, a verdadeira definição de felicidade, aquilo que nos deixa felizes, encontra-se nas coisas mais simples e aparentemente mais banais. Essas são as coisas que nos deixam verdadeiramente felizes. Ser felizes sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade e é isso que nós devemos ocupar-nos de fazer. Nós podemos dizer que a felicidade é um estado que nós também queremos compartilhar com as pessoas que amamos, portanto é muito importante que nós, as pessoas que vivem connosco, as pessoas que nós verdadeiramente amamos, que nós lhes perguntemos diretamente nos olhos, especificamente, e tu, meu querido, e tu, meu amor, o que é que especificamente te deixa feliz? O que é que especificamente te deixa mais feliz? Então, como é que atingimos este estado de plenitude? Uma das perguntas é se o que nós estamos a fazer hoje nos aproxima do lugar em que queremos estar amanhã. E esta foi uma frase do Walt Disney, quando ele sonhou literalmente todo o parque da Disney, porque tudo começou pela mais profunda imaginação. Então, a partir daí, ele, portanto, o que ele se concentrava era se o que ele estava a fazer hoje se aproximava daquilo que ele queria fazer amanhã. Portanto, nesse sentido, a felicidade é quando o que nós pensamos, o que nós dizemos e o que nós fazemos está em completa harmonia. Portanto, podemos dizer que a felicidade é fazer o que desejamos, aquilo que queremos, e desejar aquilo que fazemos. Não é pura e simplesmente sonhar a nossa vida, é viver os nossos sonhos. Portanto, a felicidade consiste em sentirmos-nos bem connosco mesmos, com a humanidade, com as pessoas que nos rodeiam, com o universo. A primeira obrigação de todo o ser humano, sem dúvida, que é ser feliz. A segunda obrigação é fazer os outros felizes. Nós fomos feitos para a dimensão do cosmos e, portanto, a partir daí, quando eu aceito aquilo que me acontece a nível macrocósmico, cria-me um sentimento de paz. E esse sentimento de paz traz-me um sentimento de tranquilidade. Quando eu observo, quando eu escuto, quando eu estou presente. Portanto, para viver, para gozar a vida, sendo feliz, aproveitar tudo, tirar o máximo partido de tudo, tirar vantagem de tudo aquilo que me acontece. Isto é que é o viver gozando a vida e sendo feliz. Ao contrário de sobreviver, que é existir sem este máximo aproveitamento e sem esta máxima satisfação. Portanto, quase todos nós vivemos num mundo de abstrações mentais, de conceitos e de imagens, num mundo de pensamentos. Lembrem-se que nós temos cerca de 60.000 pensamentos por dia, dos quais 90% são repetidos. Por isso nós estamos
constantemente imersos num barulho mental. Parece que nós não conseguimos parar de pensar. Então, para nós estarmos conscientes das coisas pequenas e tranquilas, é preciso nós estarmos tranquilos no nosso interior. É preciso um nível elevado de concentração. Aquilo que hoje nós chamamos de mindfulness, de atenção plena. Por isso, prestem atenção. Estejam conscientes dos sons subtis da natureza, do som das folhas a esvoaçar ao vento, do som da chuva a cair, do zumbido de um inseto, do cantar de um pássaro ao amanhecer. É maravilhoso vermos um bebê ou vermos um animal simplesmente a ser aquilo que eles são, porque eles não têm qualquer opinião sobre si próprios, eles simplesmente são. Quando nós observamos um bebê, é aquilo que basta para nos libertar da nossa mente e transportar-nos até aquele sítio, ao sítio onde o bebê está, ao sítio do momento presente, rendido à vida, porque ele simplesmente existe. Portanto, o bebê está a viver o dia de hoje. E lembrem-se que a vida só tem lugar no momento presente. Se perdemos o momento presente, nós perdemos a nossa vida. Portanto, podemos dizer que temos motivos para ser felizes? Será que nós verdadeiramente podemos gozar a vida? E com tudo o que se passa à nossa volta, com esta pandemia, com esta preocupação, com este medo, com este pânico em que nós vivemos, será que temos motivos para viver felizes? Será que temos motivos para gozar a vida? A seguir vem aí uma crise, será que podemos gozar a vida? Então, queria contar-vos que no meu entendimento e no entendimento de muitas pessoas, felizmente, acontecem milagres todos os dias. E eu vou-vos contar aquilo que me faz verdadeiramente feliz, que são coisas básicas, mas são os milagres de todos os dias. Então, os milagres de todos os dias são, por exemplo, acordar cada manhã, dar-se consciência de que vivemos mais uma noite, dá-se consciência de que o nosso corpo energético entrou no nosso corpo físico e temos um dia inteiro com todas as possibilidades pela frente. Abrirmos os olhos e podermos observar o mundo. Vencermos um medo que tínhamos, conseguirmos aprender algo de forma a vencermos um medo. Simplesmente estarmos numa tarde luminosa de primavera. Dormir uma sesta ao sol é a coisa mais deliciosa que há. O sorriso de alguém que nós amamos. Sentirmos-nos livres. Ler um livro favorito. Ler um dos livros favoritos que tenham, acompanhados de uma chávena de chá ou de uma cerveja para quem gosta de cerveja. O cheiro da terra molhada depois da chuva. Ver uma planta crescer. Ver uma criança crescer. Realizar um sonho, uma expectativa. Observar as ondas do mar, aprender algo novo cada dia, sentir e cheirar uma flor, abrir uma janela e sentir a brisa do vento, um beijo inesperado de alguém que nós amamos, planearmos uma viagem e termos o desfrute de viajar pelo mundo, desfrutarmos de um momento de solidão, observarmos o céu estrelado, abraçarmos alguém que amamos, abraçar uma criança, tomar o pequeno almoço na cama, chorar de tanto rir, deixar as nossas pegadas na areia, um banho quente, uma carícia em silêncio, a melancolia de uma tarde de outono, acreditar em milagres. E eu pergunto, acham que têm motivos para deixarem de serem felizes com tudo aquilo que temos à nossa volta de maravilhoso neste planeta, independentemente daquilo que se está a passar? Então, gozem mais, sorriam mais, sejam mais felizes. E porque, como sempre eu digo, não se acreditem em nada do que eu digo, mas tenham as suas próprias experiências. Existe uma ciência por trás da felicidade, do gozo, do desfrute. Nós somos aquilo que pensamos. O nosso cérebro
é plástico. E esta neuroplasticidade refere-se à capacidade do cérebro de modificar a sua estrutura e a sua função. O que é que isto significa? Que todo o pensamento que eu tenho cria uma conexão neuronal. Se eu tiver o mesmo pensamento muitas vezes, então a conexão que está associada a este pensamento vai-se fortalecendo. Então, quando eu crio uma rede neuronal no meu cérebro, vai ficar ligada a um determinado tipo de comportamento. E esse comportamento vai fazer disparar um determinado estado emocional. Portanto, o meu cérebro vai criar uma estrutura neuronal específica para esta forma de agir e para o pensamento que a suporta. Quando eu tenho um determinado pensamento, o meu cérebro liberta umas bolinhas que se chamam neuropeptídeos, que se ligam a uma fechadura, como se fosse uma chave que se vai ligar a uma fechadura, que se chama um receptor celular, que está espalhado por todo o meu corpo, que o vai ativar. O que é que isto significa? Se eu bombardeio repetidamente as minhas células com a mesma atitude, com a mesma química, quando estas células se dividem e produzem uma célula filha, ou duas células filhas neste caso, vai ter mais receptores para esses neuropeptídeos emocionais em particular. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu sinto alegria, eu liberto neuropeptídeos específicos para a alegria, ou seja, os neuropeptídeos libertados pela sensação de alegria vão ser necessários para as células. Portanto, vai-me ser muito mais fácil ser alegre. Pelo contrário, se eu sinto mágoa, eu vou libertar neuropeptídeos específicos produzidos pela mágoa. Ou seja, os neuropeptídeos da mágoa vão ser necessários para aquelas células. Então, esta conversa é para vos explicar o seguinte. É preciso fazerem com que sejam felizes. Às vezes temos que nos esforçar para sermos felizes. Temos que nos esforçar para gozar a vida. Portanto, eu tenho que alterar os meus sentimentos para alterar a química das minhas células. Porque eu só sinto aquilo que eu penso. Então, quando eu sinto positivo, quando eu penso positivo, eu sinto positivo. Eu penso positivo, sinto positivo, portanto eu vou estar feliz, alegre, entusiasmada. Existem muitos neuropeptídeos, gostaria de vos falar com alguns que é importante terem na vossa memória, como por exemplo a serotonina. Todos nós queremos ter serotonina, a serotonina é o neurotransmissor do humor, a dopamina é o neurotransmissor do prazer e com estes dois já vamos muito bem. Portanto, meus meninos, querem fazer uma lista de Natal, porque não devem ter nada que fazer em casa, toca a fazer uma lista de Natal e o que é que vão pedir? Dopamina e serotonina. Vendo cada uma. Porque estes são os neuropeptídeos mais importantes para nos darem a sensação de gozo de vida, de desfrute de vida e de felicidade. Então, como hoje é uma palestra que eu adoro, porque eu adoro falar sobre a felicidade, eu adoro falar sobre o otimismo, e eu reuni, ou tentei reunir algumas regras que, no meu entendimento, servem para nós gozarmos a vida sendo felizes. Nomeadamente, a primeira, a escolha. Eu escolho ser feliz. Lembrem-se que nascemos para ser felizes, não para sermos perfeitos. Portanto, nós devemos concentrar-nos em ser felizes. Voltaire disse, escolho ser feliz porque é bom para a minha saúde. Já vos mostrei noutras palestras, nomeadamente na palestra do sistema imunitário, que quando eu tenho então este bombardeio destes neuropeptídeos, destes neurotransmissores ligados à felicidade, isso vai ativar um eixo entre a minha cabeça e o meu timo e isto fortalece o meu sistema imunitário. Então, quando eu escolho ser feliz, é uma escolha, eu escolho ser feliz, isso também é bom para a minha imunidade. E vou-vos contar aqui uma pequena história de uma
do cantor muito conhecido que se chama John Lennon, não sei se ouviram falar. Então o John Lennon contou certo dia que quando ele tinha 5 anos, perguntaram-lhe na escola o que é que ele queria ser quando for grande. E ele disse que queria ser feliz. A professora disse: John, you didn't understand the exercise. Ou seja, disse a professora que ele não tinha entendido o exercício. E ele respondeu: a professora é que não entendeu a vida. Isto porque a mãe do John Lennon sempre lhe tinha dito que a felicidade era a chave da vida. Porquê é que eu estou a chamar a atenção? Porque muitos de nós tivemos o mérito de ter pais que já eram felizes, nos quais a felicidade era uma constante na família. As pessoas divertiam-se mais, sorriam mais, estavam mais em comunhão, gozavam mais da vida. Portanto, significa que quando isto nos acontece, é mais fácil nós sermos felizes ao longo da vida. Alguns de nós, porém, tivemos famílias nas quais a melancolia, a tristeza, o ressentimento eram um tema mais abrangente, que as pessoas se riem pouco, que as pessoas se riam nem pouco. Significa, portanto, que para estas pessoas, enquanto depois adultos, é mais difícil atingir um estado de felicidade. Por isso é que eu venho falar disto, para dizer-vos que escolham ser felizes. Então, primeira regra, escolher ser feliz. É uma escolha. E é uma escolha que faz bem à nossa saúde e faz bem ao nosso sistema imunitário e faz bem ao nosso sistema mental. Porque eu quando sou feliz, eu vivo mais feliz, trabalho mais feliz, eu contamino com felicidade os outros à minha volta. Número 2, regra para gozar a vida, fazer as pazes com o passado. O que é que isto significa? Significa que eu tenho de aprender a perdoar. Eu tenho de libertar o meu coração de todos aqueles acontecimentos que me causam raiva, ressentimento, mágoa ou frustração. Porque o nosso passado foi uma aprendizagem necessária para sermos felizes. Portanto, em vez de nos revoltarmos contra o nosso passado, devemos perdoar a quem temos que perdoar, alguém que nos tenha magoado ou que nós tenhamos magoado a alguém, para nos libertarmos energeticamente deste campo vibracional entre mim e a outra pessoa que me impede de ser feliz no presente e para o futuro. O dia 2 é sempre uma prenda, por isso é que se chama presente. O dia do presente é uma prenda. Por isso a vida só tem lugar no momento presente. Se perdemos o momento presente, perdemos a vida. 3. Aprendermos as lições que a vida nos ensina. O que é que isto significa? Aquilo que eu considero um erro ou um fracasso é uma lição que eu preciso de aprender. Portanto, em vez de eu me preocupar de ter fracassado, de ter errado porque me despediram, porque abri uma empresa e correu mal, porque comprei um carro e espatifei o carro, porque arranjei um marido e ele saiu de casa. Todas estas lições são na realidade aprendizagem. Mas estas aprendizagens, quando eu as vejo desta maneira, permitem-me ir ser feliz com aquilo que me vai acontecer a seguir, porque eu aceito estas aprendizagens, algumas mais complicadas que outras, obviamente, mas eram as lições que no momento precisávamos para a nossa consciência evoluir. Regra número 4 para gozar a vida e ser feliz: sermos otimistas. Os otimistas sempre veem em cada calamidade uma oportunidade. Vejam bem aquilo que nos está a acontecer a todos nós. Estamos em casa, estamos numa pandemia, estão em pânico, estão com medo, têm vírus, não têm vírus, o que é que vai acontecer à economia? Porquê que não aproveitamos esta oportunidade para arrumar a casa? Porquê que não aproveitamos esta oportunidade para fazer as pazes com o nosso passado? Porquê que não aproveitamos esta oportunidade para meditar, para cantar, para fazer palestras, para aprender uma língua nova, para planear uma viagem? Então,
Os pessimistas estão a ver nesta oportunidade da pandemia uma calamidade. Os otimistas, como eu, por exemplo, estão a ver nesta situação, não gostaria de lhe chamar calamidade, uma oportunidade. Eu, por exemplo, podia-me ter dedicado a cantar, que também teria sido maravilhoso. Não, dediquei-me a fazer palestras. Regra número 5 para gozar a vida sendo feliz. Aquilo que os outros pensam de vocês não é vosso problema. Portanto, não têm por que se preocupar com o que os outros pensam de vocês. Façam da vossa vida aquilo que intuírem ser melhor para vocês. Deixem de se preocupar com os outros pensam. Reparem, quando eu decidi que ia fazer uma palestra online, porque havia a palestra pública que faço todos os meses e tivemos um isolamento social, decidi fazer a palestra online. Depois decidi que ia fazer duas palestras mini e uma palestra por semana. Pois já me vieram dizer que era uma estupidez fazer tantas palestras. Depois é porque uso brincos compridos na palestra. Depois é porque apanho o cabelo, fica melhor o cabelo curto. Depois é porque tenho o escritório desarrumado atrás de mim. Depois é porque ponho um fundo de tela virtual. Meus amigos, nunca está nada bem para toda a gente ao mesmo tempo. É por isso que o mundo não cai. Isto significa que metam no sítio, naquele sítio que temos no meio das pernas atrás, mais profundo das costas, que todos os animais têm e que usamos todos os dias de preferência, porque se não usam estão obstipados, aquilo que os outros pensam quando não for uma coisa construtiva. Quando for uma coisa construtiva de alguém que amamos, de um amigo, aceitem, meditem e vejam se podem realmente melhorar. De resto, não é nosso problema aquilo que os outros pensam. E queria-vos também contar aqui uma coisa muito importante. A sociedade, de uma forma geral, tem uma sensação de inveja para com o sucesso das outras pessoas. Em vez de nós nos ocuparmos do nosso sucesso, nós preocupamos-nos com o sucesso dos outros e, de alguma forma, até o criticamos. Os grandes génios da humanidade começaram por ser umas verdadeiras nódoas. Vou-vos contar 3 ou 4 coisas. Louis Pasteur, não sei se conhecem este nome, foi muito importante para a química e para a medicina. Ele foi considerado um aluno medíocre em química no liceu. Thomas Edison, que foi um dos grandes cientistas do século XX, precursor da revolução tecnológica do século XX, só teve 3 meses de educação formal. O seu professor foi ter com os pais e disse: não vale a pena pagar porque este miúdo é um incapaz. Portanto, isto são exemplos de pessoas fantásticas, génios do seu tempo e que foram consideradas incapazes numa determinada altura da vida. Portanto, aquilo que pensam de nós deve servir para nós refletirmos e depois continuarmos a fazer aquilo que achamos que é melhor. 6ª regra para gozarmos a vida sendo felizes. Chama-se tempo. O tempo resolve tudo. Primeiro devem fazer o que é necessário. Depois o que é possível. E de repente já vão fazer o que é impossível. Isto aplica-se, esta frase, a quase tudo virtualmente na vossa vida. Estamos em quarentena, estamos em isolamento social. Aproveitem para melhorar a vossa casa. Façam primeiro o que é necessário. Façam a comida, arrumem a casa. Depois comecem a fazer o que é possível. Vão aos armários, peguem na roupa, deem a roupa que já não usam. Vão à gaveta dos tachos, deem os tachos que já não usam. Têm 500 tupperwares, deem 399. De repente, estão a fazer o impossível. Estão com uma casa energeticamente melhor. E isso vai fazer que fiquem mais felizes na vossa casa, porque fizeram uma arrumação literal. Quando arrumamos o exterior, também estamos a arrumar o nosso interior. 7ª regra, evitarmos fazer comparações. Portanto, nunca nos devemos comparar com os outros. A comparação rouba-nos a alegria. Além disso, se eu me estou a comparar com alguém, estou a ser injusta, porque eu nunca sei por aquilo que os outros estão a passar. 8ª regra. Deixar de pensar demais.
Está bem que não saibamos todas as respostas. As respostas irão chegar a seu tempo, quando menos o esperarmos. E lembrem-se, pensem em soluções. Quando pensam em soluções, vão ter soluções. Quando pensam em problemas, terão problemas. Nona regra. Ninguém é responsável por gozar a vossa vida. Ninguém é responsável pela vossa felicidade. Só cada um de nós é responsável pela sua própria felicidade. Portanto, para nós gozarmos a vida sendo mais felizes, temos que aceitar esta própria responsabilidade sobre o nosso nível de felicidade. Todos os dias nós fazemos uma escolha quando acordamos. Nós temos uma eleição sobre como é que queremos viver. Podemos viver, reparem, volto a dar o exemplo da pandemia. Há duas formas de vermos esta mesma realidade. Ou aproveitando para fazer coisas, para melhorar, para refletir, para meditar, ou estando cafonés, irritados, frustrados, chateados, preocupados. 10ª regra para gozar a vida sendo felizes: deixar de fazer suposições. Ai, ele olhou para mim daquela maneira. Será que ele me vai pedir em casamento? Ai, ele levantou-me os olhos. O que é que será que isto quer dizer? Mandou-me uma mensagem à meia-noite. Será que foi ter com a outra? Nós passamos a nossa vida a intelectualizar tudo aquilo que nós entendemos. Então, o deixar de fazer suposições é uma regra fundamental para gozar a vida. Outra regra fundamental é termos cuidado com as palavras. Muitas vezes falamos demais e falamos com agressividade com as pessoas que amamos. Então, calar, ter cuidado com as palavras, às vezes silêncio e depois acalmarmos-nos e então falar. 12ª regra para gozarmos a vida: fazermos sempre o melhor em todos os momentos. Reparem, meus amigos, há uma coisa que nós temos certa nesta vida, é que vamos deixar este corpinho físico maravilhoso e vamos voltar a ser só um ponto de luz. Portanto, quando nós fazemos sempre o melhor em cada momento, nunca nos vamos arrepender se de repente já não estivermos aqui, porque fizemos sempre o melhor, principalmente na nossa vida familiar e na nossa vida profissional. 13ª regra para sermos então felizes gozando a vida: deixarmos de tomar as coisas como pessoais. O que é que isto quer dizer? Se quando voltarmos à nossa vida do dia a dia e formos a conduzir para o trabalho e levarmos uma buzina dela do lado, que nem sabemos de onde é que veio aquela buzina dela, não era por vocês. O senhor que deu a buzina dela estava chateado com a senhora dele. Então, em vez de tomarmos as coisas como pessoais, vamos entender que muitas vezes as pessoas nos falam torto, se zangam connosco, não é literalmente connosco. 14ª regra: praticarmos a chamada dieta da felicidade. O que é proibido? É proibido pessoas negativas, é proibido não sorrirmos. Número 15, começarmos com uma boa atitude pela manhã e terminarmos com gratidão pela noite. 16. Aprendermos a meditar, aproveitarmos agora o momento presente, levantarmos-nos mais cedo, à hora do nascer do sol e meditarmos. A meditação reescreve o cérebro, a meditação ajuda na neuroplasticidade que falamos e a meditação faz com que diminuamos o afluxo de pensamentos que temos ao nosso cérebro. 17. Faça feliz pelo menos uma pessoa por dia, a começar por si próprio. Lembrem-se que a primeira obrigação do ser humano é ser feliz, a segunda obrigação do ser humano é fazer os outros felizes. Regra número 18. Critiquemos menos, passamos a vida a criticar, a julgar tudo e todos. Portanto, a regra 19 é elogiarmos mais, darmos mais elogios positivos às pessoas.
Regra 20, que tem a ver com meditação, é pensar menos. A seguir é sentir mais. Depois, a próxima regra é que falemos menos, tendo cuidado com as palavras. A número 23 é atuarmos mais, ter ações. O que é que isto significa? Quando eu falo menos e atuo mais, eu vou ser proativa na minha vida, eu vou tomar as rédeas da minha vida, aquilo que eu quero, eu vou atuar em conformidade. Depois que nos queixemos menos. Portanto, em vez de nos queixarmos que temos uma montanha de roupa para passar a ferro, vamos agradecer que temos roupa. Em vez de nos pensarmos que temos uma casa enorme para limpar, vamos agradecer que temos uma casa. Em vez de pensar que temos que limpar o rabo às crianças, vamos agradecer que temos crianças. Regra 25, aceitarmos aquilo que nos acontece, fluirmos, aceitarmos mais e termos menos medo. 27, apreciarmos mais, apreciar as pequenas coisas da vida, são essas coisas verdadeiramente que nos permitem o gozo da vida e o desfruto da vida. Número 28, amar. Amar alguém, sem dúvida que amar primeiro a si mesmo, amarmos a nossa família, amarmos os nossos amigos e amarmos sem depender da pessoa que vive connosco, do nosso companheiro ou da nossa companheira. Isto é o amor incondicional, isto é amar sem apego. Amar sem depender é amar sem apego. Isto significa que eu permito ao outro que tenha o espaço e a liberdade para que ele possa também fazer as suas coisas, para que juntos então possamos somar mais do que separados. 29 é viver sem aparentar e o 30 é praticar exercício físico. O exercício físico, no mínimo 30 minutos por dia, liberta no cérebro umas bolinhas, umas substâncias que se chamam endorfinas. Estas endorfinas proporcionam-nos uma sensação de paz e de tranquilidade porque estão ligados ao bem-estar e ao prazer. Portanto, neste momento devemos fazer exercício físico em casa ou dar uma volta pela zona onde vivem, de forma a que possamos mexer o corpinho maravilhoso. Depois temos a regra que diz obrigada, 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 obrigada por estarem aí, obrigada a quem inventou os telemóveis, obrigada a quem inventou as câmaras, obrigada a quem inventou a internet, obrigada a todas aquelas pessoas que inventaram todas estas tecnologias que nos permitem estar separados, mas juntos, que nos permitem que vocês estejam a dar do vosso tempo para ouvir uma pessoa falar que usou do seu tempo pessoal, de desfruto pessoal, para estudar e para compilar uma série de opiniões como possam ser mais felizes. Então nós devemos nos habituar a agradecer tudo e todos, agradecer tudo à vida, tudo aquilo que ela tem. Se têm falta de gratidão, nunca poderão ser verdadeiramente felizes, nunca poderão verdadeiramente gozar a vida. Então, se notam que são críticos e julgam muito, escrevam num papel 10 coisas da vossa vida que vos traz verdadeira felicidade. Quando fazemos uma lista de gratidão, obrigamos-nos a focar-nos nas coisas boas. A gratidão é o que nos permite gozar verdadeiramente a vida, porque nos apercebemos do maravilhoso que temos à nossa volta. A regra 32 chama-se assertividade. Peça o que quer, diga o que pensa. A maioria das relações conjugais falha pela falta de assertividade, pela especificidade, pela falta de especificidade que nós temos na comunicação com o outro. O cérebro das mulheres é de uma maneira, o cérebro dos homens é de outra maneira. Então devemos ser o mais específico quando estamos a falar com a outra pessoa, principalmente aqui estou a falar do cônjuge. Portanto, pedir claramente o que querem, aquilo que gostam, aquilo que precisam naquele momento, dizer abertamente o que pensam, de forma a poderem ser o mais coerentes e o mais assertivos possíveis. Depois uma regra que eu adoro, que é uma regra maravilhosa para gozarmos a vida sendo verdadeiramente felizes, é que devemos investir o nosso dinheiro em experiências em vez de coisas ou bens materiais.
houve um estudo que saiu numa revista de psiquiatria que descobriu que 75% das pessoas se sentiam mais felizes quando investiam o seu dinheiro em viagens ou cursos que eles faziam depois melhorar a sua vida. Portanto, meus amigos, aproveitem esta pandemia para planear a vossa próxima viagem, para fazerem uma viagem maravilhosa que nos vai fazer minimizar um pouco este stress em que estamos a viver nestes dias. Então, a regra 34 é: evite deixar para amanhã aquilo que podem fazer hoje, portanto, enfrentarmos os nossos desafios. E saíram 2 estudos que demonstraram que quanto mais adiamos algo que temos para fazer, mais ansiosos ficamos, mais stress ficamos. Fiz uma palestra, que já não sei como é que se chama, como ser produtivo em teletrabalho, na qual dizia exatamente isto: escrever uma lista diária e uma lista semanal, cumprir a lista, pegar nas pilhas todas que têm de post-its, de papéis disto, de papel daquilo, colocar numa só pilha e a partir dessa pilha fazer um arquivamento, deitar fora ou tratar. Só existem 3 opções. Portanto, regra 34, enfrenta os desafios hoje. Evite deixar para amanhã aquilo que pode fazer hoje. Depois podemos usar a nossa casa para estarmos com bem-estar. Então podemos colar postais, dedicatórias, fotografias das pessoas que nos são mais queridas por todo o lado. Eu tenho um corredor, que é o corredor dos famosos em casa, que é o corredor das fotografias, com as fotografias dos amigos e da família, porque sabe, e fotografias em que se estejam a rir ou que estejam verdadeiramente bem dispostos e a gozar. Porque sempre que vão olhar para aquilo, o vosso cérebro vai libertar estas moléculas que nos ligam mais ao prazer e ao humor e ao bem-estar. Devemos também cumprimentar e ser amável com as outras pessoas. Agora vamos todos nos cumprimentar com máscara ou com viseira, mas por favor, meus amigos, ao menos as pessoas que vivem com vocês, cumprimentem-se de abraço, cumprimentem-se de beijo, sejam sempre amáveis com os outros. Devemos cuidar com a nossa postura, porque quando caminhamos direito, com os ombros ligeiramente para trás, olhar em frente, ajuda a melhorar o nosso ânimo, portanto, mesmo quando estão a caminhar à volta da vossa casa, devem ter cuidado com a postura. Depois, ouvir música, maravilhoso, dancem, ouçam música, dancem 10, 15 minutos por dia. Ouvir música desperta o desejo de cantar e de dançar e isso vai alegrar a nossa vida, vai nos fazer desfrutar, vai nos fazer gozar a vida. Lembrem-se também que a alimentação influencia diretamente o nosso estado de espírito, portanto, principalmente uma substância muito prejudicial e muito viciante que se chama açúcar, cria um pico de glicemia, aumenta rapidamente o nível de glicose no sangue, o que depois vai fazer descer, vai haver um pico de insulina, vai descer a glicose e vamos ficar irritados, com tristeza, com depressão, com labilidade. Portanto, querem gozar a vida sendo felizes, evitem comer açúcar. Qualquer dia vou ter as fábricas de açúcar atrás de mim. Bom, regra número 40. Tantaranã! Arranjem-se, ponham-se bonitos, sintam-se sexys, sintam-se atraentes com vocês próprios. Não veem como eu hoje me preparei para ir Friday night? Hoje é Friday night! Sexta-feira à noite, toca de sair, nem que seja para a sala, do quarto para a sala. 40% das pessoas sentem-se mais felizes quando pensam e se sentem mais bem arranjados. Por isso, arranjem-se, ponham-se bonitos, mesmo que seja para estar em casa. Regra 41, preservarmos a nossa autoestima. 42, fazemos atividades que lhe deem prazer. Saiam da rotina. Todos nós precisamos de sair. Evidentemente que isto é complicado agora, no momento que estamos a viver, mas vamos sair, vamos estar com os amigos, vamos dançar, vamos cantar, vamos ler, vamos fazer atividades que verdadeiramente gostemos. Ao fazermos aquilo que gostamos, nós vamos libertar a serotonina. A serotonina é o neurotransmissor que é responsável pela sensação de felicidade e de bem-estar. Portanto,
Façam atividades que lhe deem prazer. Lembrem-se daquilo que tinham planeado na vossa vida que gostariam de fazer e arranjem um desses hobbies e voltem a fazê-lo. A regra 43 é: gostem das mudanças, aprendam a gostar das mudanças. O ser humano é completamente indisponível a fazer mudanças. Nós detestamos mudanças, detestamos mudar o que quer que seja. É bom mudar, é maravilhoso mudar, então aprendam a gostar das mudanças. A vida é feita de câmbios, é feita de alterações, é de mudanças. O nosso corpo está em permanente alteração o tempo todo. A tensão sobe e desce, o coração bate e faz uma pausa. Eu inspiro, eu expiro, o meu olho dilata e contrai. O meu estômago produz ácido e deixa de produzir ácido. Portanto, o meu corpo está em permanente mudança e permanente alteração. Por isso, nós temos que nos habituar a gostar destas mudanças e destas alterações na nossa vida. Depois, aprendam a controlar apenas aquilo que podem controlar, esquecendo, portanto, as coisas sem importância. Deixem de dar valor às coisas irrelevantes. Considerem que as coisas irrelevantes não merecem a vossa atenção. Regra 46 chama-se apreciar o instante, apreciar o momento, enjoy the day, e lembrou-me agora o Clube dos Poetas Mortos. Portanto, apreciem aquele instante no qual estão a ver o nascer do sol, apreciem aquele instante no qual estão a ver o pôr do sol, apreciem o instante em que estão a comer com a vossa família, apreciem este instante no qual me estão a ouvir, este ser maravilhoso que se arranjou e que estudou e que se preparou para vir falar com vocês. Apreciem um instante quando voltarem ao trabalho, fiquem felizes quando puderem voltar ao trabalho. Então, o apreciar o instante, a atenção plena que colocamos nas coisas, faz-nos gozar a vida, ter a sensação de gozo da vida, e isso faz-nos ser mais felizes. Depois, devemos deixar de querer ter razão. Há um postal que eu tenho à entrada de casa e do consultório que diz: ser feliz para um lado, ter razão para o outro. Muitas vezes o ser feliz é incompatível com termos a razão. Às vezes as mulheres são muito conhecidas por querer ter a razão. Não sei se já repararam nisso. Penso que isso é um tremendo mito, mas para o caso de não ser um mito, então, meus amigos homens inteligentes, deixem-nos ter razão. Nós queremos ter razão. Sejam felizes vivendo com o facto de que nós queremos ter razão. Muitas vezes teremos a razão, algumas vezes não teremos a razão, mas é muito mais interessante quando conseguimos ter uma convivência harmoniosa com as personalidades a encaixarem-se, a complementarem-se uma na outra, em vez de um querer ter a razão ou ser superior ao outro. Depois, devemos praticar o amor diário. Este amor diário diz respeito ao amor por mim próprio, ao amor pelos outros, pelos nossos companheiros, pelas nossas companheiras, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho, pelo motorista do autocarro, por quem me vem trazer as encomendas, pelo porteiro da escola. Então, este amor, esta sensação de universalismo é a palavra correta que podemos usar para termos este momento de amor incondicional e universal por tudo e por todos, faz-nos ter uma sensação de gozo e de desfrute da vida. Portanto, passem tempo com a vossa família, passem tempo com os vossos amigos e pratiquem um amor diário também do ponto de vista, como é que eu vou dizer isto? Do ponto de vista físico. Façam sexo, tenham uma atividade sexual regular, consciente, e na qual desfrutem. É importante também neste tempo em que estamos fechados em casa termos a noção de que muito se tem passado de mal, porque às vezes dávamos-nos mal com a pessoa com quem vivíamos, já nos vínhamos a dar menos bem, digamos assim, e esta convivência faz com que nos choquemos mais. Então, uma das coisas que podem fazer para se voltarem a reapaixonar com a pessoa com quem vivem é realmente
o erotismo, a sensualidade, o praticar o gozo da sensação de se reapaixonarem pela pessoa com quem estão à vossa beira. Isso, se vos dá a sensação de gozo da vida e de desfrute, vai permitir que se libertem essas tais hormonas porreiras que nos fazem sentir com aquela pica e que ajudam muito o casal a passar por uma situação menos boa, com mais tranquilidade e com mais lucidez, ok? E depois, por último, mes amis, é uma regra que eu adoro, que se chama sorrir. Rir, sorrir. Lembrem-se, meus amigos, nós não somos donos de todos os problemas do mundo. Tenham calma, sorriam, sorriam, sorriam-se, riam-se às gargalhadas, sorriam e riam-se até não poderem, chorem de tanto rir. Nunca se esqueçam de sorrir, porque quando nós sorrimos, a vida vai nos sorrir de volta. O riso aumenta a imunidade, o riso diminui as hormonas de stress, o riso alivia as dores, relaxa os músculos, melhora o humor, diminui a sensação de medo que nós possamos ter, traz alegria à nossa vida, melhora as nossas relações sociais, ajuda a resolver conflitos, principalmente no trabalho, estimula o trabalho de equipa, cria coesão. Portanto, o bom humor, o sorriso, o riso, espalha mais felicidade do que todas aquelas riquezas que vocês podiam entender no mundo. A felicidade é então estarmos cada dia menos angustiados. A felicidade é estarmos cada dia menos angustiados. Portanto, resumindo, estão a ver como eu hoje estou muito pedagógica? Bom, já tinham saudades das minhas gargalhadas. Então, eu agora gravei a minha gargalhada para o caso de me dar o vírus e eu quinar, já vos vou colocar a minha gargalhada online e vocês podem ouvir a minha gargalhada às vezes que quiserem quando tiverem saudades minhas. Eu acho que a minha gargalhada aumenta a imunidade. Então, meus amigos, se estiverem na incerteza entre fazer uma coisa e não fazer uma coisa, escolham sempre fazer. Mesmo que depois cheguem à conclusão que foi um determinado erro, pelo menos ficaram com essa experiência. Sabem que fizeram um estudo, existe um livro que foi feito a partir do estudo de pessoas que estavam no fim da vida, portanto já estavam em cuidados paliativos, e o estudo era do que é que as pessoas se arrependiam de não terem feito na vida. A resposta de 95% das pessoas foi que elas se arrependiam daquilo que não fizeram na sua vida. Então, se estiverem na dúvida se vão ou não vão ter com alguém, vão. Se estiverem na dúvida entre aceitar ou não aceitar um trabalho, aceitem. Se estiverem na dúvida entre casar-se ou não casar, casem. Se estiverem na dúvida entre ter um filho ou não ter um filho, tenham um filho. Portanto, quando estiverem na incerteza entre o fazer e o não fazer, que é a não ação, escolham sempre o fazer. Tudo é uma aprendizagem, mesmo que depois concluam que foi um caminho mais tortuoso, sempre ficamos com a experiência. Com isto também é muito importante que escutemos a nossa intuição. Se a nossa intuição nos dirá para não fazer, então temos que meditar no motivo pelo qual a nossa intuição nos está a dizer isso. Mas normalmente é a razão que nós ouvimos e não é a intuição. A intuição é com o coração, a razão é com a cabeça. Portanto, devemos escutar a nossa intuição muito mais do que a nossa razão. Depois, para gozarmos a vida sendo felizes, lembrem-se de algum sonho infantil que tivessem. Vamos realizar um sonho infantil. Sermos aquilo que somos é o maior alívio que podemos ter. Deixarmos de nos criticar a nós próprios é uma coisa maravilhosa. Outro conselho para podermos ser mais felizes e gozar a vida é que uma vez por semana possamos fazer algum voluntariado. Ensinemos o muito ou pouco que saibamos a alguém. E sempre, todos os dias, procurarmos nos jornais, nas redes sociais, uma notícia positiva. Meus amigos, por favor, evitem ver o telejornal.
peço desculpa, mas é a minha opinião, não vos traz nada de útil à vossa vida. Leiam o jornal, usem as notícias para estarem informados, mas com racionalidade. E procurem notícias positivas. Que notícias positivas existem no mundo nisto que está a acontecer? Quantas crianças é que já nasceram? Quantas pessoas se doutoraram? Quantas pessoas é que chegaram à conclusão de uma investigação maravilhosa? Então, em vez de nos ocuparmos das notícias negativas, vamos procurar notícias positivas e vamos lê-las, e essas sim são as que devemos encaminhar. E depois vamos dar-nos a hipótese de ser. Ser significa que às vezes temos que mudar de caminho para gozarmos a vida e sermos felizes. Portanto, para terminar, o universo responde à atitude vibracional que estamos a emitir a todo momento. O nosso campo eletromagnético emite uma determinada frequência. Portanto, o universo não nos está a punir, não está a castigar com isto que está a acontecer. Pelo contrário, tampouco nos está a abençoar. O universo simplesmente está a responder à nossa atitude. Portanto, gozem a vida sendo felizes sem motivo. Ser feliz sem motivo é a mais autêntica e original forma de felicidade. Portanto, a maior ou menor felicidade depende do grau de decisão de nós sermos felizes. E a verdadeira felicidade ocorre quando nós encontramos esta estabilidade interior, esta comodidade interior. E quando nós sabemos, temos a certeza que estamos conectados a algo muito maior do que possam imaginar. A verdadeira felicidade então ocorre quando nós sabemos que existe em nós um poder que é inalterável. Portanto, a felicidade é um caminho. Nós devemos gozar a vida sendo felizes. E lembrem-se sempre que este é outro cartão que eu tenho, que é: se fôssemos normais, não seríamos tão felizes. Portanto, muito obrigada por terem estado aí. Hoje era tudo aquilo que eu tinha para vos contar. Se quiserem fazer alguma pergunta, estou aqui para vos ouvir. Para vos ouvir, não. Estou aqui para vos ler. Penso que não há perguntas. Bom, então, se não têm mais perguntas, era tudo hoje que eu tinha para vos contar. E... esperem que já me esquecia. A minha equipa de comunicação pede o favor de colocarem ideias e sugestões para a palestra que vai ser no domingo, porque ainda não está escolhida. Então vamos permitir a vossa escolha, porque, meus amigos, eu estou a ficar sem ideias, por isso preciso da vossa ajuda naquilo que vocês entendam que possa ser importante o meu contributo. Portanto, façam o favor de nos escrever, mandar um e-mail. As pessoas do YouTube no outro dia disseram que eu não fui ao YouTube ver o que é que se está a passar, não tenho aqui perguntas. Bom, então aguardo como pôr as crianças a dormir. Já falei sobre isso na palestra do sono e portanto não vamos repetir. Isso é muito importante. Portanto, façam o favor de ir ouvir a palestra do sono em tempo de pandemia. Como é que devemos dormir, dar importância ao sono, como colocar as crianças a dormir, que é para depois colocarem as crianças a dormir e irem gozar a vida. Lembrem-se dos meus conselhos maravilhosos. Então, também, em princípio para a semana, estamos a preparar uma palestra sobre as radiações eletromagnéticas. Cátia, isso é impossível. Para a semana estamos a preparar uma palestra sobre as radiações eletromagnéticas, essencialmente toda esta polémica em relação à radiação 5G. Estamos a reunir alguma informação científica
a ver se conseguimos falar sobre esse assunto. Portanto, essa será só para a semana. Para domingo, como nos conhecermos melhor. Como nos conhecermos melhor. Está bem, vou pensar. Vou pensar como é que se consigo estruturar isso. É muito interessante aquilo que se está a passar, porque nós damos-nos conta de que vamos ter um grave problema na nossa sociedade, porque vamos andar de máscara durante mais algum tempo, portanto vamos só habituar-nos a ver os olhos das pessoas, vamos deixar de ver os sorrisos e isso vai nos trazer alguma tristeza. E temos que estar preparados para saber lidar com isto, porque enquanto seres sociais que somos e seres de comunicação, não estamos preparados para não nos ver a sorrir. E hoje dizia a um paciente que estamos um bocadinho como os árabes e só nos vamos ver os olhos. Como aumentar a nossa autoestima, as doenças autoimunes e a gestão da emoção, sem dúvida. As doenças autoimunes e a gestão das emoções, ou as doenças de uma forma geral e a gestão das emoções, essa é uma palestra demasiado difícil de hoje para domingo. Como gerir as nossas emoções? Como gerir as nossas emoções é uma coisa muito interessante. Como gerir as nossas emoções? Já existe uma palestra sobre o perdão. O perdão é uma emoção que nós temos que prestar atenção, porque nós perdoamos pouco as coisas que aconteceram no nosso passado. Ora, como saber ouvir a nossa intuição? Essa é mais fácil. Já falei na intuição sobre a palestra do parapsiquismo, mas aqui será interessante falarmos na intuição no sentido da coerência cardíaca. Portanto, a intuição enquanto oposta à razão. Aqui a lógica é que manobremos o cérebro e o coração. Estratégias para controlar a ansiedade e pânico. Como gerir a ansiedade? Como gerir a ansiedade? Está bem. Estou a gostar. Estou a gostar. Vamos então pensar, não me podem fazer trabalhar muito porque eu também tenho de gozar a vida, tenho que ser feliz, tenho que regar as minhas plantas, tenho que tratar dos meus germinados. Portanto, aprender a meditar, sem dúvida, aprender a meditar. A meditação, na realidade, a verdadeira meditação chama-se o estar presente, o ser presente. Por isso é que a maior prenda que nós podemos dar a outra pessoa é estar com ela, estar naquele momento, ser presentes. Eu acho isto maravilhoso, este trocadilho, quando o ouvi pela primeira vez, achei maravilhoso. Bom, meus amigos, gosto muito de vos ter por aqui, muito obrigada por me acompanharem, muito obrigada pelas vossas palavras de ânimo, porque isto dá trabalho. Mas como eu gozo a fazer isto, sou feliz a fazer isto, quero-vos transmitir alguma coisa daquilo que eu sei. Muito obrigada, até à próxima.